Oi, galera! Bem-vindos e bem-vindas ao primeiro simpósio multidisciplinar de infectologia da Alamia, em parceria com a UFPE e com a Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. Me chamo Monique Farias, sou aluna de Medicina da UFPE e integrante da Alamia. Agora temos a honra de apresentar nossa palestrante, doutora Magda Maruza, que é médica pneumologista, doutora em Medicina Tropical pela UFPE. O tema da palestra é Atualizações em Tuberculose. Abaixo desse vídeo tem um formulário, caso você tenha alguma dúvida sobre a palestra da doutora Magda. No mais, desejamos um ótimo evento e uma ótima palestra. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer aos organizadores do evento pelo convite para participar. Para mim é muito importante falar sobre tuberculose, uma doença cada vez mais atual. Vamos discutir um pouquinho a epidemiologia da doença. E eu só coloquei da co-infecção tuberculose HIV, só para a gente lembrar que o que ocasionou uma exclusão no número de casos de tuberculose como fator isolado foi a infecção pelo HIV. Isso aqui é uma foto de uma múmia egípcia datada de 3.000 anos antes de Cristo, onde já se observava sinais de tuberculose óssea, o que significa que esse bacilo está na natureza há milênios e, segundo alguns historiadores, o homem pré-histórico já tinha sinais de tuberculose óssea. Então, isso claramente mostra que o bacilo da tuberculose vem vencendo a luta contra as organizações que cuidam da doença, contra os países que têm um elevado número de casos de tuberculose. Então, nessa guerra, a gente vem perdendo para o bacilo. No início da década de 90, quando começaram a aumentar o número de casos de tuberculose no mundo inteiro, a Organização Mundial de Saúde, junto com os outros órgãos que regem os controles das doenças, eles viram que 80% dos casos de tuberculose estavam em 22 países, entre os quais o Brasil. Agora, mais recentemente, eles sentaram novamente e redefiniram os países prioritários para investimentos entre 2016 e 2020. Nessa redefinição foram criadas 3 listas de 30 países, classificados de acordo com a carga de tuberculose, com a incidência de tuberculose multiresistente e com a co-infecção pelo HIV. Alguns países apresentaram elevadas cargas de tuberculose e apareceram em mais de uma lista, fazendo um total de 48 países que concentram 87% dos casos de TB no planeta. O Brasil ele está em 2 listas entre esses 48, na 19ª posição, em relação à carga de tuberculose e HIV, e na 20ª posição na carga da doença. Em 2014, a tuberculose foi responsável por 0,4% do total de óbitos no Brasil, e 8,4% por óbitos quando você considera doenças infecciosas e parasitárias. A tuberculose se distribui assim, 60% dos casos ocorrem em 6 países. Se vocês prestarem atenção, aqui tem 3 países do BRICS, a China, a Índia e a África do Sul, a Indonésia, a Nigéria e o Paquistão. 33% dos casos de TB na América do Sul e América Central e América do Norte estão no Brasil. É muito difícil amargar índices tão ruins. São cerca de 67 mil casos novos por ano, com 183 casos novos por dia. Ocorreram 4.400 mortes em 2014, e desses pacientes que têm tuberculose, 10% são co-infectados pelo HIV, o que aumenta a mortalidade pela doença. Os mais afetados são as populações mais vulneráveis, comunidades mais pobres, os conglomerados urbanos, as crianças que se tornam órfãs também durante os pais morrem com tuberculose, os migrantes, a população privada de liberdade. A tuberculose também está associada ao tabagismo, ao consumo de álcool, de drogas e de diabetes. E aqui a gente tem, entre essas populações mais vulneráveis, o risco relativo delas adoecerem por tuberculose. Então, o indígena tem 3 vezes mais chance de adoecer, a população privada de liberdade, 27 vezes mais chance. Pessoas que vivem com HIV, 38 vezes mais chance de ter tuberculose.
e a população de rua 44 vezes mais chance. Por isso que, quando eu disse no início, a gente está perdendo a luta, né? Apesar de não ter perdido, mas os dados mostram que o bacilo continua fazendo a festa onde o dever de casa não é feito. Transmissão da tuberculose. Então, o bacilo da tuberculose, ele é álcool ácido resistente, o que significa que ele consegue resistir a uma descontaminação por álcool e ácido e se cora de vermelho pela fucsina. Ele é aeróbio estrito, ele precisa de oxigênio para se multiplicar. Então, quanto mais oxigênio você tiver naquela região onde existe o bacilo, mais ele se multiplica. Por isso que a forma pulmonar da doença é onde você tem maior quantidade bacilar. Ele é transmitido quando uma pessoa com tuberculose pulmonar ou laríngea tosse, fala ou espirra e joga no ar gotículas. Essas gotículas geralmente contêm 1 a 2 bacilos dentro, e por serem pequenas, elas ficam suspensas no ar, uma vez que as partículas mais pesadas caem ao solo. Então, essas partículas são inaladas, né? E a partir daí começa um processo de adoecimento ou não. Então, a gente tem aqui pequenas partículas, dentro dela com 1 a 2 bacilos, a gente chama essas partículas gotículas de Flange, e esse núcleozinho com os bacilos dentro, o núcleo de Wells. A partir do momento em que eu tenho uma pessoa que tem tuberculose, que tosse, que joga bacilos no ar, quem está ao seu redor pode desenvolver alguns eventos. A primeira é eliminar o bacilo pela defesa do hospedeiro. Eu inalei o bacilo, tossi, e a defesa do hospedeiro mesmo elimina o bacilo e não fica nenhum sinal disso no organismo. Pode acontecer também o desenvolvimento de uma infecção latente, que a gente chama de primo-infecção ou infecção tuberculosa. É quando eu inalo o bacilo, o meu macrófago fagocita o bacilo, apresenta as células que vão produzir quimiocinas, para que essa infecção seja detida, e isso funciona. Então, quando isso funciona, aquela pessoa pode ficar com uma infecção latente, que a gente chama prima-infecção, infecção tuberculosa. Ou então, a partir daquele contato, a pessoa desenvolve tuberculose, e eu vou chamar de tuberculose progressiva ou tuberculose primária, que é o nome mais adequado. O que pode acontecer ainda é, no caso desse paciente, dessa pessoa que desenvolveu infecção latente, então o bacilo entra em estágio de latência, de dormência, e a pessoa não adoece, mas esse bacilo pode ser reativado vários anos depois e ocasionar doença, o que eu chamo de reativação endógena ou tuberculose pós-primária. Isso é importante, principalmente no nosso país, onde a gente tem alta prevalência da doença. Então, é muito possível que em algum momento da vida a gente inale o bacilo e tenha ILTB, e que quando acontece uma imunodeficiência por diabetes, por câncer, por uso de droga imunossupressora, por HIV, você tem uma maior chance de reativar essa tuberculose latente. Vamos só reexemplificar. Então, a partir de exposto, o indivíduo pode ter infecção primária em 30% das vezes, e ele pode não ser infectado, eliminar o bacilo em 70% das vezes. Lógico que a gente tem que falar aqui, se eu tenho contato diário, se a exposição é diária, e se a carga bacilar de quem está tossindo aqui é muito alta, a minha chance de adoecer é maior. Então, a partir do momento que eu tenho infecção primária, eu posso evoluir para tuberculose primária, em 10% dos casos, que é uma forma grave de doença, ou eu posso evoluir para infecção latente, o que vai acontecer com 90% dos casos. Se eu tenho tuberculose latente, eu tenho uma chance de que isso seja reativado. O que é que aumenta a minha chance? As doenças que eu já falei, entre várias outras, insuficiência renal, silicose. Mas esse exemplo aqui é bem para o HIV positivo.
A chance de reativação de um HIV negativo é de 10% durante toda a vida dele. 5% nos primeiros 2 anos, depois 5% ao longo da vida. Se o paciente for HIV positivo, muitas vezes nem sabe, não faz uso de antirretroviral, não controla a doença, o risco anual é de 10%. Daí o grande impacto do HIV sobre a tuberculose. Quem é HIV positivo tem mais chance de ter tuberculose, é o impacto direto do vírus, e se tem mais gente tendo tuberculose, o HIV positivo vai disseminar mais para quem não tem a doença. Aí está um impacto indireto do HIV na história da tuberculose. E quando a reativação acontece, eu vou ter tuberculose pós-primária, que na maioria das vezes é pulmonar, com baciloscopia positiva, né? Geralmente em lobo superior do pulmão, com cavitação. O PPD, na maioria das vezes, é reator. Com avançada imunodeficiência pelo HIV, a chance da baciloscopia ser positiva diminui para 30%. Os quadros clínicos geralmente se relacionam a tuberculose extrapulmonar ou tuberculose disseminada. Então, tudo isso faz com que o diagnóstico se torne mais difícil, os casos sejam mais graves e exista uma maior possibilidade de óbito. Vamos falar um pouquinho do diagnóstico da doença. Todo diagnóstico de qualquer doença parte da suspeita clínica ou da necessidade de fazer diagnóstico diferencial. Se eu tenho um paciente que tem suspeita clínica de tuberculose pulmonar, eu vou coletar um espécime clínico, que na grande parte das vezes é escarro, a não ser que o paciente tussa e não tenha escarro, aí eu vou pensar na possibilidade de uma broncoscopia ou de um escarro induzido. Então, a partir desse espécime clínico, eu vou fazer alguns exames para confirmar a presença do bacilo. Em paralelo a isso, eu preciso saber qual é a epidemiologia do paciente, se ele teve contato com tuberculose, se ele já tratou tuberculose. Então, isso é muito importante, porque às vezes fornecem pistas preciosas. Vou fazer também o exame de imagem, na maioria das vezes um raio-x de tórax, no caso de tuberculose pulmonar, para avaliar se realmente existem indícios da doença, qual a extensão, qual a localização, se existe lesão cavitária, uma vez que a gente sabe que as lesões cavitárias se associam à carga bacilar alta. Então, quando a gente olha uma radiografia que vê uma lesão cavitária no raio-x, esse paciente, muito possivelmente, está eliminando bacilo, contaminando muito, e a gente tem que acelerar o passo para tratar esse paciente o mais rápido possível. Então, exame de imagem, a epidemiologia, o exame clínico. Vamos supor que eu tenha uma tuberculose ganglionar. Meu espécime clínico vai ser um linfonodo e meu exame de imagem, provavelmente, uma ultrassonografia e um exame de tórax também para ver se ele tem tuberculose pulmonar e extrapulmonar. Essa baciloscopia é um exame rápido, ele é barato, facilmente executável, mas que sofre muito viés do observador. E a sensibilidade é muito reduzida em pessoas que vivem com HIV. Já a cultura, que é o padrão ouro para o diagnóstico da doença, é um exame cujo resultado demora muito e muitas vezes a gente não pode tomar a decisão de iniciar o tratamento baseado na cultura, porque leva 45 a 60 dias para a gente ter o resultado. Esse tempo tem sido abreviado com os meios de cultura automatizados, que vêm encurtar essa espera por esse exame. Se eu tenho, no caso, um linfonodo, como eu dei o exemplo, eu posso mandar para fazer um histológico, e o que vai dar diagnóstico de tuberculose é a presença de um granuloma, não é um granuloma tuberculoide, é um granuloma completo, onde eu tenho células gigantes tipo Langerhans, necrose caseosa e a presença do bacilo. Se eu não tiver o bacilo, eu digo que eu tenho um granuloma tuberculoide, que diante do quadro clínico pode me ajudar a fechar o diagnóstico, mas para ter certeza eu precisaria do bacilo dentro do granuloma. Vamos falar um pouquinho sobre os métodos rápidos de diagnóstico, que é o que veio mais recentemente somar
ao nosso arsenal terapêutico. E, lógico, iniciar o tratamento da doença, que muitas vezes é feito sem confirmação da presença do bacilo, mas se você suspeita fortemente que um paciente tem tuberculose, e principalmente se ele for imunocomprometido, tiver com risco de vida, inicie o tratamento, aguarde 2 meses. Se esse paciente for melhorando, você mantém o tratamento, se não, você suspende o tratamento e faz nova investigação. Os principais desafios para o diagnóstico de tuberculose são pessoas com tuberculose e HIV, quem tem baciloscopia negativa, os pacientes que têm tuberculose extrapulmonar e os pacientes que têm tuberculose multiresistente. Então, quando eu falei de método rápido de diagnóstico, eu estou falando do X-Expert, ou GeneXpert, que foi o método que tem dado um grande avanço ao diagnóstico da doença no mundo e no nosso país. Isso aqui foi o estudo de validação, que mostrou que existia uma sensibilidade de 98,2% para quem tinha baciloscopia positiva, mas muito interessante que para quem tinha baciloscopia negativa, que é um desafio diagnóstico, a gente tinha uma sensibilidade de 72,2%. Além disso, esse teste, ele é capaz de dizer que, além da presença do DNA do bacilo, você tem também resistência à rifampicina, com uma sensibilidade de 97,6% e uma especificidade de 98,1%. Ele é um método molecular, baseado em reação de cadeia de polimerase, completamente automatizado. Ele detecta simultaneamente se existe MTB e resistência à rifampicina no escarro em aproximadamente 2 horas, dá resultado com risco mínimo de contaminação. Outros materiais também são aceitos para fazer o GeneXpert. Aqui estão todas as etapas do teste, o material é colocado no cartucho, o cartucho é introduzido na máquina e passa por esses passos, e aí você tem o resultado do exame. E depois que o teste rápido surgiu, houve um aperfeiçoamento e a gente hoje já tem o teste rápido molecular, que é o GeneXpert Ultra. Enquanto o GeneXpert inicial detecta 15,6 unidades formadoras de colônia por ml, o Ultra detecta 112, então a sensibilidade aumenta. O teste rápido ele é mais sensível e específico do que a baciloscopia, porque aí não sofre o viés do observador, né, que está olhando a lâmina lá no microscópio, mas o Ultra, ele, apesar de mais sensível, ele é menos específico, principalmente em crianças e na tuberculose paucibacilar. Além disso, existe uma inovação em relação ao diagnóstico da infecção latente por tuberculose. Durante muitos e muitos anos, a única forma de fazer diagnóstico de LTB era através do PPD. Eu injeto um derivado purificado, né, a tuberculina, espero 48 a 72 horas e vou fazer a leitura para ver se houve uma reação e eu vou medir essa reação. No interferon gamma release assay, no IGRA, eu coleto o sangue do paciente, coloco num tubo, depois eu coloco antígenos de micobactéria tuberculose e vou ver se houve uma reação, se existia antígeno, se existia anticorpo para reagir com o antígeno. Então, é mais ou menos isso. Esses testes, o IGRA, eles detectam, através de resposta imunicelular, se houve liberação de interferon gama quando esse sangue foi estimulado por antígenos de Mycobacterium tuberculosis, geralmente uma proteína chamada ESAT6 ou CFP10. O teste tuberculínico, ele tem uma sensibilidade de 75% a 90% para quem tem tuberculose, e o IGRA de 85% a 90%, é muito parecido. Em quem não tem tuberculose, de 70% a 95%, o IGRA já ganha um pouquinho de 95% a 100%.
O mais importante é que o IGRA não tem reação cruzada com BCG, é muito pouco comum, nem com outras micobactérias, nem tem isso é muito importante, porque às vezes a gente faz o PPD e não sabe se aquele PPD está dando reator por causa da BCG. A correlação entre exposição e doença existe entre os dois, mas com o IGRA é melhor. Não tem efeito booster, que é aquele que você estimula a reatividade do PPD. Reações adversas são raras em todos os dois, muito bom. Uma das coisas mais interessantes é que para você fazer o PPD, o paciente precisa voltar para ler. Ele vem no dia de injetar o teste tuberculínico e ele tem que voltar 48, 72 horas depois. E muitas vezes esse paciente não volta e você perde a leitura. Então, isso é uma coisa que complica muito o resultado do teste tuberculínico. Enquanto que no IGRA, o paciente chega, coleta o sangue e vai embora e só precisa de uma visita. Agora, o problema é que precisa de infraestrutura laboratorial para fazer o IGRA e o resultado geralmente sai em 1 a 2 dias e o teste tuberculínico em 48 a 72 horas. Lógico que a realização de todas as etapas do diagnóstico depende da situação clínica do paciente, da epidemiologia e dos recursos laboratoriais disponíveis para fazer o diagnóstico. Por exemplo, o teste rápido para tuberculose, eu sei que tem em algumas cidades aqui de Recife, de região metropolitana, em Caruaru tem, mas é um teste que precisa ser melhor difundido, ter capilaridade no estado inteiro. O tratamento da doença tem como objetivo curar o paciente, diminuir a transmissão de bacilo para os contatos, prevenir recidiva de doença, prevenir o desenvolvimento de resistência à droga, prevenir o desenvolvimento de desfechos desfavoráveis, como óbito, abandono, falência e sequelas radiológicas. Muitas vezes os pacientes se curam para tuberculose, mas ficam com tantas sequelas radiológicas que começam a fazer infecção secundária, bronquiectasias e até evoluir para insuficiência respiratória. Então, as regras fundamentais para o tratamento. Primeiro, uma boa associação medicamentosa. O número de drogas usados para tratar tuberculose, eles têm importância porque eles agem em diferentes sítios do organismo, da célula, em meio intracelular, extracelular, dentro do granuloma, e além disso, eles atuam melhor em diferentes pHs. Isso vai levar à morte do bacilo. Tempo suficiente de tratamento, porque se você trata por menos tempo, o paciente não cura e pode evoluir para resistência, e regularidade no uso da droga. É importante pesar o paciente para adequar a dose dos medicamentos. Se o paciente tem um peso maior do que a quantidade de comprimidos, ele pode ter falência do tratamento. Se você dá mais comprimidos do que o peso do paciente, isso pode levar a reações de intolerância e toxicidade. É importante investigar medicamentos em uso, uma vez que a rifampicina, usada no tratamento para tuberculose, ela metaboliza no citocromo hepático P450, por onde passa a maioria, grande parte dos medicamentos, inclusive anticoncepcionais, algumas drogas para tratar HIV, e isso pode levar a nível subterapêutico dessas drogas, e, por exemplo, a mulher em uso de anticoncepcional, engravidar, pacientes em terapia antirretroviral, principalmente com inibidores de protease, ter aumento de carga viral, porque o nível subterapêutico do antirretroviral não controla a doença. Então, é muito importante investigar medicações que o paciente esteja usando. Suprir com quantidade suficiente de droga, prevendo dificuldade para o paciente retornar ao serviço. Caso seja necessário, responsabilizar alguém próximo para exercer o controle do tratamento e evitar a troca precipitada da droga. O melhor esquema é o inicial, é o esquema básico. Então, é importante uma boa associação medicamentosa,
para proteção cruzada, para evitar a resistência do bacilo, que o regime seja prolongado e bifásico. O regime de tratamento da tuberculose dura no mínimo 6 meses, e ele tem uma fase inicial intensiva, que dura 2 meses, para que haja uma drástica redução bacilar, e uma fase de manutenção, que dura mais 4 meses, para eliminar os bacilos persistentes. A adesão é fundamental para proteger a resistência adquirida e garantir a cura duradoura da doença. Aqui estão os comprimidos, esse é o esquema básico, então cada comprimido desse tem 4 drogas, então quando a gente chama 4 em 1, não é porque são 4 comprimidos que vale por 1, é porque tem 4 drogas em um único comprimido. Quais são essas drogas? Isoniazida, rifampicina, pirazinamida e etambutol, que na fase intensiva, para um adulto com mais de 50 quilos, indica o uso de 4 comprimidos antes do café da manhã. Na segunda fase, esse tratamento é feito com rifampicina e isoniazida, com 4 comprimidos. Esses comprimidos vão mudar de tamanho durante mais 4 meses. Em caso de tuberculose extrapulmonar, como meningite, tuberculose óssea, esse tratamento é prolongado. E mais recentemente, o Ministério da Saúde lançou uma nota em que enfatiza que se o adulto com tuberculose tiver mais de 70 quilos, a quantidade de medicamento deve ser aumentada para 5 comprimidos em ambas as fases. Esse tratamento é todo feito na unidade básica de saúde. Caso haja alguma intolerância, alguma toxicidade que não possa ser manejada na unidade básica, esse paciente é encaminhado para a unidade secundária, e se houver alguma resistência, para a unidade terciária. Eu coloquei isso aqui só para enfatizar uma incorporação recente no SUS de agora, de 2020. O SUS está incorporando a cultura líquida automatizada através da portaria 34, de 24 de agosto. A rifapentina, que é uma droga que vai ajudar no tratamento da tuberculose latente, agora de 6 de 2020, a delamanida e a bedaquilina, que são drogas para tratar tuberculose resistente, e o IGRA, que eu acabei de falar para vocês. Como consideração final, eu só queria ressaltar que a tuberculose é uma das mais importantes doenças infecciosas do mundo, particularmente em regiões de alta prevalência de HIV, e assim essa doença ela deve ser sempre lembrada e incluída no diagnóstico diferencial das mais variadas manifestações clínicas, uma vez que o diagnóstico precoce é super importante, porque ele interfere na morbimortalidade pela doença. Muitíssimo obrigada.